Olá, meus caríssimos alunos, vamos para mais uma aula de circuitos elétricos. E na aula de hoje nós vamos ver circuitos RLC implementados em corrente alternada. Existem duas formas de nós analisarmos o circuito RLC em corrente alternada. A primeira delas é no que diz respeito à resposta em frequência. E o que nós queremos nesse tipo de análise é determinar o comportamento desse circuito face à ressonância dele. E aí entendo por ressonância a aceitação, a variação da frequência. Na maioria das vezes, esses circuitos eles são chamados de elementos ativos. Por quê? Porque eles tomam ação em um filtro, por exemplo, num filtro passa-baixa, uma vez injetada uma determinada frequência na entrada desse filtro, ele vai permitir que essa frequência passe ou não. Né? No caso do filtro passa-baixa, se essa frequência for muito alta, ele aterra o sinal. Se essa frequência for baixa, ele deixa passar. Então, com isso, a gente diz que esse circuito ele é capaz de agir, daí o nome de elemento ativo. Se nós tomarmos então um circuito RLC básico, onde nós temos aqui então o resistor, o capacitor e o indutor, alimentado por uma tensão alternada. Quem tiver dúvida aí sobre o indutor e o capacitor, pare aqui o vídeo um pouquinho, vai lá no canal, eu tenho duas aulas sobre esses dois componentes, assista primeiro, depois retorne. Mas nós vimos nessas aulas que esses componentes eles possuem reatância. E a reatância nada mais é do que a resistência que varia com a frequência. Como esses dois componentes eles estão em série, a frequência da rede afetará os dois de maneira igual. Então, nós temos aqui que a reatância indutiva é igual à reatância capacitiva. A reatância indutiva nós sabemos que é dada por ômega-L. A reatância capacitiva é dada por 1 sobre ômega-C. Se nós isolarmos aqui o ômega nessa equação, nós chegamos nessa outra. Se nós tirarmos aqui a raiz quadrada, né, dos dois lados da igualdade, né, se nós tirarmos a raiz quadrada aqui e a raiz quadrada aqui, nós vamos chegar nessa quarta equação. E substituindo então ômega por 2π F0, nós chegamos nessa outra equação aqui. Se agora, então, nós isolarmos o F0, nós chegamos nessa última equação, que é o F0, que nada mais é do que a frequência de ressonância desse circuito. Nesse circuito, a tensão da bateria ela vai se distribuir pelos componentes que estão em série. Então, essa tensão, portanto, vai ser a soma da tensão, da queda de tensão do resistor, mais a queda de tensão aqui do capacitor, mais essa queda de tensão na bobina. E nós sabemos quais são as equações que envolvem queda de tensão em cada um desses elementos. Então, por exemplo, no resistor, essa queda de tensão é dada por RI. No capacitor, essa queda de tensão é dada por 1 sobre C integral de I dt. E já na bobina, essa tensão ela é dada por L dI de dt. Nós temos aqui uma equação interessante, porque se nós observarmos, esse resistor ele vai implementar uma ação que a gente chama de proporcionalidade. Já o capacitor, a ação implementada é uma ação integrativa. E, por sua vez, a ação implementada aqui pela bobina é uma ação derivativa. Portanto, o que nós temos aqui é um controlador PID, proporcional integral derivativo, aonde a minha variável de controle ela é dada pela tensão, ela é feita por meio da tensão. E essa variável de controle é exatamente o erro que a gente admite nesses tipos de circuito controladores. E, na maioria dos casos, esse erro ele é zero. Por exemplo, não faz nenhum sentido nós, ao pararmos um elevador, deixarmos um degrau, quer seja para cima ou para baixo. Esse erro, então, tem que ser zero. O posicionamento tem que ser exatamente no andar. E se nós manipularmos
equação aqui, substituindo esses termos de integral e proporcionalidade por derivadas, nós vamos chegar então numa equação diferencial linear homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes. E para nossa sorte, quando o coeficiente da maior derivada for igual a 1, essa equação fica fácil de resolver. Que inclusive não será o caso aqui agora, não é o nosso objetivo. Quem quiser ver um pouco mais de detalhe isso, dá uma olhadinha lá em equações diferenciais. Nós implementamos no nosso comportamento esse tipo de controle, PID. Então, por exemplo, eu diria para vocês que esse controle aqui de proporcionalidade, ele seria a razão, a proporção. Se nós, por exemplo, segurarmos em cada uma das mãos um peso, nós conseguimos dizer proporcionalmente quem é mais pesado ou se eles são iguais. A gente consegue determinar até o quanto esses pesos são iguais ou diferentes entre si. Se nós, essa ação de derivada, eu diria para vocês que é uma ação de instinto, né? É uma ação onde você precisa rapidamente tomar uma decisão sem que isso passe pelo racional. Então, por exemplo, se alguém arremessar uma pedra abruptamente em você, essa defesa, esse instinto, ele não pode passar puramente pela razão. Senão seria algo mais ou menos assim que a informação que o cérebro teria. Olha, o indivíduo pegou a pedra. Olha, ele levantou essa pedra. Está olhando para mim. Ele vai arremessar. Bom, se a tomada de decisão for lenta dessa forma, você certamente será acertado. Então, ao arremessar, alguém arremessar uma pedra na sua direção, a sua ação ela tem que ser instintiva. Então, a tomada de decisão ela passa pela taxa de variação, por uma derivada, né? Ela precisa ser rápida. E ao passo, por exemplo, que a nossa tomada de decisão aqui, a integrativa, integral nada mais é do que uma soma, eu diria para vocês que isso seria a experiência, né? O aprendizado ao longo da vida. Então, nós, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa existência, nós implementamos a todo instante ações de controle que são proporcional integral derivativa. E nós fazemos isso no cotidiano, ao atravessar uma rua, por exemplo, a gente precisa de uma proporcionalidade entre a distância relativa, né, a distância onde nós estamos e a distância do nosso objetivo. Precisamos saber a variação da posição do objeto ou da velocidade do veículo, como é que ele está variando, se é rápido, se é lento, isso vai determinar o nosso passo em direção ao objetivo que é atravessar a rua. Isso tem lá uns certos riscos, né, porque o cérebro ele controla muito bem isso, até uma velocidade do objeto em torno de 80 km por hora. Mais do que isso, ele nos engana. Então, se eu tivesse que dar um conselho para você, seria atravesse na faixa com sinal verde para você. Mas, além dessas ações, né, por exemplo, nosso corpo também ele é capaz ele tem sensores capazes também de tomar decisões do tipo PID. Ele manda essas informações para o cérebro. Aqui nós temos um neurônio representado, onde essa parte aqui é chamada de corpo celular. Essa parte ramificada é chamada de dendrito. Dendrito, essa palavra vem do grego, significa árvore. O papel desse detrito, então, é receber o estímulo e propagar esse sinal até o sistema nervoso central. Esse sistema pode vir diretamente, por exemplo, da pele, ou ele pode vir também por meio de estímulos de neurônios adjacentes. Esse sinal ele é propagado pelo axônio, né? E conforme eu já disse, o papel dele é levar isso para o sistema nervoso central. E ele é protegido por essa bainha de mielina. E essa bainha ela tem dois papéis substancialmente importantes. A primeira deles é proteger o axônio. E o segundo deles é fazer um isolamento elétrico desse sinal. Ao longo do axônio existem alguns estrangulamentos, que é esse aqui, que ele é chamado de nódulo de Ranvier.
O papel dele é exatamente promover a inversão de polaridade desse sinal entre um estrangulamento desse e outro. Então esse sinal ele vem se propagando de forma alternada, chega aqui uma inversão de polaridade. Então ele tem o papel também de amplificar esse sinal para que ele chegue com potência suficiente, capaz de excitar, né, o sistema nervoso central e levar a mensagem. Esses neurônios, né, eles podem existir por meio de diferentes formas. Então, nós temos aqui as fibras, essa aqui é a chamada fibra grossa, ela é uma fibra um pouco mais calibrosa, então a propagação do sinal dela é um pouco mais lenta, então ela está muito associada àquela dor contínua, né, aquela dor constante, aquela dor que vem se somando gradativamente. Então ela está muito associada a esse tipo de ação de controle aqui, uma ação integral. Essas células são mecanoceptoras, né? São células mecânicas, de forma que vai se propagar sinais ali de tato, pressão. Essa outra fibra a gente chama de fibra fina. Ela é um calibre menor, então a propagação do sinal dela é mais rápida. Então são células nociceptoras, né? São células de prevenção contra ações nocivas, e também células termoceptoras, ou seja, propagação de sinais de temperatura. Então, por ser uma propagação mais rápida, ela é ideal para percepções onde ocorrem variações bruscas, por exemplo, variação brusca de temperatura. Então, é uma célula que implementa uma ação derivativa. Então, ao longo do nosso corpo, a gente tem esses tipos de célula que faz com que a gente consiga, então, implementar ações de P e B. Existem animais, por exemplo, que não conseguem, é o caso do sapo. Ele consegue perceber variação de temperatura. Então, se você pegar esse sapo e colocá-lo numa água quente, ele percebe essa variação brusca e ele tenta se desvencilhar, ao passo que se você colocá-lo numa água fria e for gradativamente aquecendo, ou seja, somando essas temperaturas, ele não consegue perceber essa ação integrativa e ele acaba morrendo em decorrência desse aumento da temperatura. Independentemente, né, assim, do controle que nós estejamos empenhados em fazer, obviamente nós não podemos imaginar que esse controle vai ser feito apenas por meio de resistores, capacitores e bobinas, né? Na maioria dos controles, quer seja eles no nível industrial ou até mesmo doméstico, existe um pouquinho mais de sofisticação nesse controlador. Na verdade, são diferentes componentes, ou diferentes partes que fazem ou que implementam essa ação de controle. Mas independentemente da complexidade, independentemente da quantidade de sensores ou de circuitos, o que eles irão fazer invariavelmente é implementar ações de controle chamado proporcional integral derivativa. Uma segunda forma, né, de nós analisarmos um circuito RLC em corrente alternada é por meio da análise de impedância. Nesse tipo de análise, o que nós vamos fazer é analisar o comportamento desse circuito face aos efeitos da própria impedância, como o próprio nome sugere. Nesse caso, o elemento ele deixa de ser ativo, ele deixa de atuar, né, e ele passa a sofrer as consequências. Ele é, então, um elemento passivo, ele sofre a ação. Então, a gente diz que esse elemento ele é uma carga para o sistema. E como a nossa disciplina é de circuitos elétricos, é essa abordagem que nós vamos efetuar aqui. A abordagem de controle, ela é uma abordagem mais voltada para as disciplinas com essa natureza, que são as disciplinas de próprio controle ou modelagem dinâmica de sistemas. Então, é lá que vocês verão o detalhamento dessas ações. Aqui, então, nós vamos tratar esse elemento, ele sofrendo uma ação. Então, esse elemento com uma carga.
Então, primeiramente, nós temos um circuito e suponha que nós queiramos saber qual que é a corrente total e qual que é a impedância total desse circuito. Claro que nós vimos como calcular a impedância, né, ou a soma de impedâncias ou impedâncias em paralelo. A gente conseguiria resolver dessa forma, para a gente, por exemplo, calcular essa impedância total. Só que esse tipo de solução é uma solução um pouco mais complexa. Nós vimos que não é tão simples assim quando você lida com operações de números complexos. Então, o que nós vamos fazer aqui é, primeiramente, calcular essas correntes. Aqui nós temos uma corrente que é uma corrente total, a gente chama aqui de IT, e essa corrente ela vai se dividir, né? Então, eu tenho aqui a corrente nesse ramo 1, a corrente nesse ramo 2 e a corrente nesse ramo 3. Então, o que nós precisamos fazer aqui para tornar mais simples o cálculo é exatamente calcular essas correntes e aí nós vamos somá-las, né? Uma vez encontrada essas correntes, a gente consegue calcular a impedância do circuito. Já visto aqui, impedância nada mais é do que tensão sobre corrente. Então, esse é o caminho que, por momentos, se apresenta mais simples, é por ele que nós vamos agora. Vamos começar, então, calculando a corrente desse ramo 3 aqui. Para tanto, a gente precisa calcular qual que é a reatância capacitiva, a reatância indutiva, para que com isso a gente consiga, então, calcular essa impedância Z3. Começando pela reatância capacitiva, a gente sabe que ela é dada por ômega-C, onde ômega é igual a 2πf. A gente sabe que a frequência da rede ela foi dada, ela é de 60 Hz. E esse capacitor ele é de 4 microfarad. Se nós substituirmos todos esses valores nessa equação aqui, nós vamos então chegar nesse valor de reatância capacitiva. Fazendo o mesmo aqui para a indutância, a gente sabe que o valor dessa indutância é dado por ômega-L, onde ômega é 2πf. Substituindo então esses valores nessa equação, onde essa bobina ela tem o valor de meio Henry, a gente chega nesse valor aqui. Portanto, a gente consegue agora calcular a impedância 3. Ela é dada pela resistência, pelo valor da resistência, que ela é de 60 ohms, mais a soma das reatâncias, ou seja, a reatância indutiva menos a reatância capacitiva. Quando nós substituirmos todos esses valores, nós vamos chegar nesse valor aqui de impedância. E observem vocês que esse sinal ele ficou negativo, indicando que o resultado da reatância aqui desse ramo 3 ele é predominantemente capacitivo. De posse desse resultado, a gente consegue agora calcular essa corrente I3. Agora, o fato é que fazer uma divisão utilizando coordenadas retangulares não é algo tão agradável assim de se fazer, conforme nós já vimos. É preciso, então, nós transformarmos essa coordenada retangular em uma coordenada polar. Quem tiver dúvida de como fazer isso, para o vídeo aqui, vai lá no canal, assiste a aula sobre números complexos, lá que é feito todas essas demonstrações. Evidentemente, nós não vamos fazer essa conversão aqui no modo como nós fazemos lá. Isso fazia sentido na disciplina de cálculo. Aqui nós vamos nos valer da calculadora para fazer essa conversão. Mas é importante que você saiba o que você está fazendo. Então, se você tem dúvida, para o vídeo, assiste lá e depois você retorna. Então, conforme eu disse, usando a calculadora, a gente consegue converter essa coordenada retangular aqui em uma coordenada polar. E aí, essa divisão ela fica bem tranquila, né? Ela nada mais é do que dividimos os números, então vai ser 127 dividido por isso aqui, e os ângulos a gente subtrai, então seria 0 menos 82,8. Portanto, a gente chega nesse valor de corrente aqui em coordenadas polares. Nós vamos precisar somar essas correntes, né? Porque nós precisamos chegar aqui nessa corrente total, nessa corrente IT. E para somar
em coordenadas polares também não é nada muito agradável de se fazer. Então a gente já aproveita e converte isso aqui para coordenadas retangulares, porque eu vou precisar desse valor futuramente. Agora eu vou calcular essa corrente no ramo 2 e eu vou seguir exatamente os mesmos procedimentos utilizados anteriormente. Então, para isso, eu vou precisar calcular a impedância desse circuito, desse braço do circuito. Portanto, é necessário a gente calcular aqui a reatância indutiva. Substituindo valores, então, nós vamos chegar nesse valor aqui. E essa impedância, como eu não tenho capacitor presente aqui, vai ser a soma da resistência, dessa resistência R2 aqui, que ela é de 40 ohms, mais a soma dessa reatância que nós acabamos de calcular aqui. Evidentemente, nós vamos precisar efetuar uma divisão. Então, precisamos converter de coordenadas retangulares para coordenadas polares. Feito isso, essa corrente ela vai ser a tensão, que é a tensão da bateria aqui, que é 127 volts, com ângulo de zero, dividido por essa impedância que nós acabamos de calcular. Então, nós chegamos nesse valor de corrente. Conforme já dito, nós vamos precisar somar essa corrente, então a gente já aproveita e já converte ela para coordenadas retangulares. De modo semelhante, a gente consegue calcular aqui essa corrente no ramo 1, que ela é dada por essa equação. Então, mais uma vez, precisamos calcular a impedância. Para isso, a gente precisa calcular essa reatância capacitiva e a gente sabe qual que é a equação para isso. Substituindo valores, nós vamos ter aqui o valor desse capacitor C1, ele é de 6 microfarads, esse valor aqui. Substituindo isso na equação, a gente chega nessa reatância capacitiva. Essa impedância, então, desse ramo 1 vai ser dado pela soma da resistência do resistor 1 menos a reatância capacitiva. Então, a gente chega nesse valor aqui. Nós vamos precisar efetuar aqui uma divisão, então a gente converte isso para coordenadas polares, que fica mais fácil de nós efetuarmos a operação. Feito isso, a gente consegue então calcular essa corrente 1. Ela vai ser dada pela tensão dessa fonte, né? Esse braço todo aqui, esse ramo todo. Aliás, todos eles estão em paralelo, então a tensão vai ser igual à tensão da fonte, onde ela é dada por 127 com ângulo de zero, dividido por essa impedância que nós acabamos de calcular aqui. Então, a gente chega nesse valor de corrente. Como já disse, nós vamos ter que somar a corrente e é muito mais fácil a gente fazer isso em coordenadas retangulares. Então, a gente já efetua essa conversão. Encontrada essa última corrente, que é I1, o que nós precisamos fazer agora é somar essas três correntes, né? A parte real e a parte imaginária. Com isso, então, a gente chega que essa corrente total ela é dada por 0,1 menos J 0,443 amperes. Bem, agora fica fácil nós calcularmos a impedância equivalente. Obviamente, fazer essa operação em coordenadas polares é muito mais simples, então a gente já efetua essa conversão aqui dessa corrente total. E agora sim, a gente consegue calcular essa impedância equivalente, que é a impedância total. Ela é dada pela tensão da fonte, dividido pela corrente total que nós acabamos de calcular. Portanto, a tensão da fonte é dada por 127, esse valor aqui com ângulo de zero, e essa corrente total nós acabamos de calcular. Efetuando essas operações, a gente chega numa impedância equivalente de 211,67 com ângulo de 47,22 graus, cuja unidade é dada em ohms. Como o exercício ele não traz nenhuma orientação acerca de qual deve ser a unidade final da impedância, eu poderia considerar que a solução já está completa, ou seja, o exercício está resolvido. Mas aqui vamos aproveitar e vamos deixar a resposta nas duas unidades. Então a gente faz a conversão de modo que a gente tem aqui o resultado dessa impedância em coordenadas polares e esse mesmo resultado aqui em coordenadas retangulares.
Senhores, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não deixe de clicar aqui embaixo, registre o seu like. Se inscreva no canal, porque toda semana nós estamos postando aulas e assim você fica sabendo dessas novidades. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, tchau.